A paz do Senhor Jesus. Pode sentar, Deus é maravilhoso. Pois bem, mais uma sexta-feira. Lembro-me quando a gente dizia a Semana Santa, era a semana toda. Lembro-me de criança no interior, quando os avós e outros não podiam nem mexer na terra, né? Quem é que lembra disso? Tem alguém? Não podia nem mexer na terra, né? Porque o Cristo estava morto. Era muita coisa. Mas o lado bom, vamos dizer, da coisa, é que havia bastante reverência, né? Havia muito temor, embora algumas coisas distorcidas. Cristo não está morto, amém? Aleluia. Ele ressuscitou. Mas deixando um pouco dessas crendices de lado, tinha esse lado que o povo era muito mais reverente do que hoje. E isso é uma pena que se perdeu. Lembro que nos jejuns da Sexta-feira Santa, sempre lá, não faltava um crente sequer da igreja. E ia até as 3 horas da tarde, horário em que Jesus expirou da cruz. É muito interessante tudo isso, porque eu quero falar um pouquinho da fidelidade de Deus nessas coisas. Sabe que toda a obra de Cristo, ela é longamente profetizada por séculos e séculos. A gente costuma dizer sempre nos estudos e ensinos que a Bíblia tem um personagem mais importante, ou principal, que é a pessoa de Jesus Cristo. Que a Bíblia tem uma mensagem central, que é mais importante, que é a restauração, a salvação de todo ser humano, seu grande propósito. Então tem que ter esse foco, e olhando desse foco a gente vê as muitas profecias ao longo dos séculos, e a gente vê a fidelidade de Deus em cumpri-las. Então são muitas profecias. Eu quero ler uma delas com vocês, e daí você vai poder dizer que leu um capítulo da Bíblia hoje, tá bom? É Isaías 53. Vamos ler, bem conhecido, mas vamos ler. Uma das muitas profecias, muito clara, sobre o Messias. Ela diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar. Quanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará a sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Aleluia. Palavra, uma das muitas profecias, muito clara sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então, Isaías é chamado de profeta messiânico por ter profecias muito claras sobre a pessoa de Cristo, e aqui falando do sacrifício e da morte dele de maneira muito clara. Existem muitos tipos e símbolos proféticos sobre isso, e que o ser humano, ao longo do tempo, às vezes tem dificuldade de entender, por uma questão de visão e de foco, algumas coisas que ele me está falando aqui. Então, essa profecia é muito clara. Alguns tipos, por exemplo, Abraão, na história dele, quando o Senhor o chamou, veja bem, Abraão viveu lá aproximadamente pelo ano 1840 a.C. Quer dizer assim, mas eu vou falar de data, alguma coisa, elas não são precisas, é claro, mas só para nos dar uma ideia do tempo, da fidelidade de Deus ao longo dos séculos e milênios. Eu digo sempre que quem tem problema com o tempo é nós, o nosso tempo é tão curtinho nesta terra comparado à eternidade, às coisas divinas. E é uma das dificuldades que a gente tem de entender as coisas de Deus, porque a gente quer tudo para já. É verdade, foi um dos enganos também dos discípulos, vamos chegar lá. Então, apesar de Abraão ter vivido lá por esse tempo, 1840 mais ou menos, antes de Cristo, teve aquele momento em que o Senhor pediu para ele que sacrificasse o seu filho Isaque, e quando ele vai para executar aquilo, todo mundo sabe a história, o anjo de Deus impediu ele de fazer o sacrifício, e ali estava um cordeiro preparado, amarrado ali para ser sacrificado em lugar do Isaque. Então isso já é um símbolo, um tipo profético apontando para Jesus Cristo. E os judeus conheciam muito bem essa história, pois Abraão foi o primeiro patriarca de toda a nação, ou de todos aqueles povos orientais lá, né? Porque Abraão não foi pai só das 12 tribos, né? Abraão teve o Ismael, de onde veio os ismaelitas, depois de Isaque, o filho da promessa. O Isaque teve 2 filhos, o Jacó e Esaú. Esaú também teve uma grande descendência, aquele povo do Oriente Médio lá. E a nação de Israel só veio através dos 2 filhos de Jacó. Então, Abraão é o patriarca não apenas dos israelitas, mas de muita gente lá do Oriente Médio, aqueles árabes todos, né? Muita gente. Então, eles conheciam muito bem essa história de Abraão e do Isaque. Mais tarde, na descendência de Abraão, que cresceu no Egito, os filhos de Jacó, né, que foram para o Egito, e por 400 anos viveram lá, ou 430 anos, onde se multiplicaram e se tornaram um grande povo numeroso. E diante da opressão de Faraó para cima do povo, foi que Deus chamou Moisés para ir lá e libertar o povo. E veja bem, Moisés, aquela história que havia fugido, estava lá cuidando das ovelhas no deserto lá, e o Senhor fala com ele, chama ele e ele vai para lá. Chega lá e encontra seu irmão Arão, Miriam, encontra seus pais, e ele diz que Deus enviou ele com a missão, tirar o povo, libertar o povo. Todo mundo se alegra. Boa notícia, né? O Senhor ouviu o nosso gemido, o nosso clamor, o Senhor vai nos libertar. Só que, quando Moisés vai a Faraó, em vez de ser liberto, começa a aumentar a luta e a opressão para cima do povo. E aí vem a decepção do povo. A situação piorou, em vez de melhorar. Você já se deu conta que é assim? Quando você tem uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, ou quando você se põe a orar com algum objetivo, buscar a Deus por alguma causa, parece que as coisas pioram. Ou é só eu que já tive essas experiências? Mais alguém aí? Parece que daí tudo se complica, tudo fica mais difícil, é a guerra. E aí que muita gente diz assim, a causa está perdida, desanima, né? O importante ali é que Moisés começa a enfrentar Faraó e lutar pela libertação do povo, mas o povo começa a murmurar, dizer, Moisés, a situação piorou, complicou, e Moisés começa a enfrentar, além do Faraó, e enfrentar também as queixas e as murmurações do povo. O povo não entendia, mas Moisés tinha convicção e certeza do chamado, e ele perseverou, ele e Arão. Até que o Senhor mandou aquelas pragas, era uma atrás da outra, né, e pensava, agora vai dar certo. O Faraó piorava. Vinha outra praga, agora vai dar certo. A situação piorava. E aí é que às vezes a gente não entende o agir de Deus quando as coisas estão demorando, quando alguma coisa está se complicando.
mas é preciso ter a visão que Moisés tinha, convicção do chamado. Tem convicção do seu chamado? Chamado para o reino de Deus? Chamado para a salvação? Chamado para a eternidade? Então a tua causa não está perdida, amém? Na 10ª praga, o juízo de Deus, melhor dizendo, de certa forma, né, se fosse dizer 10 pragas, eram juízos de Deus sobre o Egito, era aquela da morte dos primogênitos. Então o Senhor avisou e disse que ia enviar um anjo para ferir de morte todo o primogênito no Egito. E a instrução foi para o povo de Israel preparar um cordeiro, sacrificar, e passar o sangue, que era no umbral e na verga, a verga da porta em cima e umbral nas laterais, umbral ou umbraria, nas laterais. E ali então não seria ferido o primogênito daquela casa. Pois bem, é outro tipo, outro símbolo profético apontando para Jesus Cristo, aquele cordeiro que foi sacrificado. Estava também, de certa forma, a profecia, através da simbologia, apontando para Jesus. Então são coisas que disse assim, longamente conhecida, didática, através dos séculos que vinha ensinando o povo sobre essa verdade. Mas parece que não foi o suficiente. Por exemplo, lá nós temos também o Salmo de número 2, que também é uma profecia sobre Jesus. Se você quiser abrir aí, abra. E diz lá, porque se amotinam as nações e os povos, imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, esse ungido é Jesus, tá? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá e o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião, aleluia. Recitarei o decreto e o Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. A profecia é muito clara sobre Jesus Cristo, que ia enfrentar a guerra, as lutas, a oposição de todos. E a profecia que lemos fala com exatidão do sacrifício. Miqueias, por exemplo, no capítulo 5, no verso 2, ele também profetizou até o nome da cidade. Ele disse, tu, Belém, Efrata, que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cuja saída é desde os tempos antigos, desde a eternidade, desde os dias da eternidade. Então, há profecias com muito detalhe. Por exemplo, no Salmo 34, verso 20, que está confirmado em João 19, diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado, está profetizado no Salmo. Por que isso? Porque era costume, quando eles crucificavam, o Império Romano tinha por prática, era o pior e o mais terrível e doloroso castigo e desprezo, era pregar bandidos e marginais numa cruz, crucificavam até a morte, era costume. Não foi só Jesus que foi crucificado. Era costume da época, a punição do Império Romano, fazer isso. E quando a pessoa que estava na cruz, depois de algumas horas, e ainda estivesse vivo, eles vinham com algum marreto, uma coisa assim, quebravam as pernas para a pessoa cair de vez, pendurar e morrer logo. E quando eles olharam, Jesus já estava morto. E daí disseram, não precisa quebrar as suas pernas, seus ossos. E ali em João está claro, dizendo assim, cumprindo a palavra que estava escrita. E essa palavra é lá do Salmo 34, verso 20. Então, Jesus, por diversas vezes depois, já no ministério dele, por diversas vezes instruiu os seus discípulos a respeito da missão dele, fazendo referência às profecias e dizendo, importa que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e assim por diante. Em muitas passagens vai encontrar nos evangelhos, ele alertando. Como teve um momento que ele disse, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, importa também que o Filho do Homem esteja assim também no ventre da terra. Vê que tudo tem uma simbologia e tem coisas proféticas ensinando. E Jesus foi advertindo eles ao longo desse tempo que trabalhou por mais de 3 anos de ministério, que a gente diz foi um intensivão de Jesus preparando os discípulos para a missão.
Jesus parece que não se preocupou muito em ele pessoalmente ir às nações, o ministério dele se resumiu em Israel, mas ele preparou 12, com exceção daquele que pecou, mas depois o Senhor levantou Paulo, mais tarde. Dos apóstolos que tiveram por missão lançar os fundamentos doutrinários da igreja e expandir o evangelho, e esses foram a todo o mundo da época. Ásia, África e Europa, e tudo em torno do mar Mediterrâneo, era o mundo da época. Nos dias de Paulo chegaram a atingir o evangelho em todas essas regiões, o mundo antigo da época. Mas Jesus preparou esses 12. Então, durante todo esse tempo, Jesus foi advertindo eles que ele ia passar por momentos difíceis, cumprindo profecias. Então eles conheciam muito bem, eles viviam de uma maneira muito severa toda a lei de Moisés, que Moisés deu a eles, dirigida, é claro, dada por Deus. Além das mais tradições, a tradição moral que eles tinham também que acrescentar, eles eram muito severos nessas observações, então eles conheciam as profecias. Conheciam essas histórias simbólicas, proféticas, tudo isso eles conheciam. Mas quando Jesus estava no meio deles, os opositores não reconheceram que era Jesus, não o aceitaram como Messias, apesar de tudo isso. Mas os discípulos que aceitaram e passaram a seguir não conseguiam alcançar a grandeza da revelação do Senhor. Por quê? Eles tinham uma mentalidade muito terrena, muito voltada para baixo. E essa é uma das broncas que a gente tem até hoje com o Evangelho com visão terrena, aquela visão para baixo, que se resume a esta vida. E que, para o apóstolo Paulo, que diz que se nós esperássemos os bens somente nesta vida, seríamos mais miseráveis de todos. Então os discípulos também de Jesus não estavam conseguindo entender a grandeza desse negócio. Eles esperavam um libertador que tirasse eles do governo romano. Então essa era a grande expectativa, e por isso eles estavam entendendo a grandeza da história de Jesus Cristo, da missão de Jesus e tudo que Jesus estava ensinando, e parece que aquilo não entrava na cabeça deles de jeito nenhum. Já viu que às vezes tem coisas que parece que estão bloqueadas na cabeça de alguns? Por causa dos nossos conceitos ou preconceitos, a gente ouve Deus, ouve uma mensagem, ou até mesmo uma mensagem profética. A gente que é pentecostal, crê muito nas profecias, mensagens proféticas, às vezes até exagera nisso, depois vem as decepções. Mas às vezes a gente tem dificuldade de entender, ou entende de uma maneira errada, distorcida por causa daquilo que já está na cabeça da gente. Então o Senhor alertou muitas vezes, olha, João capítulo 16, lá no verso 16, como é uma manhã de meditação, vamos estar lendo a Bíblia, tá? Talvez em casa você não lê bastante, então vamos ler aqui. Abre aí João 16, Evangelho. A gente costuma dizer Evangelho de Mateus, Evangelho de João, é uma expressão comum, mas é errada. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu alguém, né? Seja o João, o Mateus, o Lucas, o Marcos. Então lê João 16. Jesus disse assim: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois, que quer dizer isto, um pouco, não sabendo o que diz. Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar, e disse-lhe: indagais entre vós acerca disto, que disse um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade, eu vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. E ele usou então a figura, mais uma vez, como era comum nos ensinos de Jesus. Ele disse assim: a mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido
um homem no mundo. Assim também vós agora, na verdade, tende tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Aleluia. Aqui está no contexto desses últimos capítulos, que é chamada de últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Foi poucos momentos antes dele ser preso e levado para julgamento que ele está dando essas instruções. Então observe que ele chega e fala claramente que eles iam passar por um momento de tristeza, mas que depois ia vir a alegria, e assim ele vai falando, mas a cabeça deles parece que está bloqueada, não entende. Em João 14, Jesus tinha dado aquela palavra que todos nós conhecemos, muito bem conhecido, João 14, quando ele disse que ia para o Pai preparar a morada e viria outra vez, e disse: eu não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vos guiará, e assim por diante. Fez várias promessas, confortando e preparando, e consolando, e preparando o coração dele para aquele momento. Mas parece que eles também não entendiam. Em João capítulo 15, ele instrui dizendo: permaneçam em mim, e diz: eu vos escolhi. Ele disse: o mundo vos aborrece, porque aborreceram a mim primeiro. Tudo isso faz parte da chamada últimas instruções que Jesus está falando, instruindo. No capítulo 16 de João, ele começa dizendo: tenho-vos dito isso para que não vos escandalizeis. Então, palavra, instrução, profecia, revelação não faltou. E aí a mesma coisa dos nossos tempos. Quantas pessoas estão na igreja e dali a pouco estão no mundo? Não faltou palavra de Deus, não faltou presença de Deus, não faltou ensino, mas parece que não entra na cabeça de alguns e dali a pouco ele abandona. Então, apesar de todas as instruções de Jesus e de todos aqueles séculos de profecias passadas, de fidelidade de Deus em cumpri-las, não entrava na cabeça dos homens, mesmo dos discípulos de Jesus. Vou chegar lá. Está achando estranho? Não. Então a coisa própria da natureza humana, difícil, a gente chega e diz: tem mais jeito. Aí quando Jesus vai ali preso, o que a Bíblia nos revela aí nesses últimos capítulos dos evangelhos, de modo geral? Que os discípulos todos abandonaram, fugiram com medo, foram se esconder. Segundo alguns relatos, o único que ficou foi João. E as mulheres, parece que as mulheres foram mais corajosas. É que os homens eram os líderes, e as autoridades que iam pregar primeiro os líderes, né? Mas eles fugiram e se esconderam, e agora Jesus tinha dito para eles: eu estou vos falando isso para que vocês não se escandalizem quando a hora chegar. Mas quando a hora chegou que Jesus foi preso, eles fugiram, se esconderam. E aí bateu a decepção do negócio, as tristezas. Porque eles estavam cheios de uma expectativa errada. Porque eles achavam que Jesus ia se levantar, e pode pensar nisso, que até hoje tem alguns segmentos religiosos que têm essa visão, dizendo assim: Jesus foi um revolucionário. Pessoas que negam a divindade de Jesus, e Jesus não passou de um líder religioso, político, revolucionário. Olha, um revolucionário era o Barrabás. O Barrabás foi solto em lugar de Jesus. Ele era um revolucionário, ele queria a independência de Israel do Império Romano, era a luta dele, por isso ele estava preso, certo? Esse era o principal problema. Então, para muitos, Jesus não passava de alguém semelhante ao Barrabás, é mais um revolucionário querendo a independência de Israel, porque Israel estava sob o domínio do Império Romano. Ora, Israel estava sob o domínio de gentios, de pecadores, desde da escravidão na Babilônia, do primeiro império lá, o babilônico. Depois veio o persa, depois veio o grego, depois veio o romano. Então estava aí por mais de 400 anos, ou 500 anos, escravo de impérios gentios e pagãos. Então a grande anseio, e que eles olhavam para as profecias dizendo: vai vir o nosso rei, vai vir o nosso libertador. Essa era a expressão deles. Então uma visão terrena e não uma visão espiritual. Então quando viram Jesus sendo preso e crucificado, bateu a decepção. Estão perdidos, nosso rei foi morto. Bateu a tristeza,
Isso que talvez você está sentindo agora, assim meio para baixo. E agora, morreu. Onde é que nós vemos isso claro? Cantamos um louvor ali, mas está em Lucas 24. Fala aquela história dos 2 discípulos que estavam voltando de Jerusalém para a sua aldeia, a sua residência, a aldeia chamada Emaús. E segundo a história, então eles estavam voltando já no domingo, né? Eles mesmos confirmam. Estavam voltando para casa. Mas voltando como? Decepcionados. Isso você vê na conversa deles, né? Daí, onde diz que eles estavam, então, voltando, conversando entre eles, e aí se você lê Lucas, vai dizer assim, que eles estavam fazendo interrogação um ao outro, como quem diz, mas o que houve? Mas o que aconteceu? Mas e agora? E o que vai ser de nós? Era aquela coisa, né? Os dois fazendo interrogação um ao outro, né? Como quem diz, não entendemos nada do que aconteceu. É tão curioso que estão os dois caminhando na estrada, indo para casa, e de repente Jesus está com eles, nem viram de onde veio, como que apareceu, eles começam a conversar com Jesus, quer dizer, estão tão ocupados, tão distraídos, que nem vê de onde veio aquela terceira pessoa ali que passa a acompanhar eles, e já entra na conversa, e eles não reconhecem que é Jesus, já ressuscitado, e aí Jesus pergunta para eles, mas o que é isso que vocês estão conversando? E veja o que eles dizem, mas por acaso tu é o único andarilho, forasteiro aí, peregrino em Jerusalém, aqui que não sabe o que aconteceu esse fim de semana, porque o assunto foi de nível nacional e internacional, né? Se tivesse televisão que nem hoje, ia sair em todas as redes, né? Então eles se admiram e dizem, tu o único que não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu esse fim de semana? Aí o Senhor pergunta, mas o que foi que houve? Achei engraçado isso de Jesus, assim fazendo que não sabia de nada, né? Entra na conversa com quem não sabe de nada e ainda pergunta, mas o que foi que aconteceu? Como quem não sabia de nada. E eles então começam a dizer, olha, o homem como nós cantamos aqui, servo, profeta de Deus, poderoso em obras, que fez tantas maravilhas, tantos milagres. E aí vem a expressão disso que eu estou falando. Eles disseram assim, e nós esperávamos que ele é quem ia remir Israel. Nós, como igreja, pensamos em redenção, salvação. Mas na cabeça deles não era isso. Esse remir Israel era libertar do jugo romano. E nós que esperávamos que ele ia nos remir, mas agora já é o 3º dia, 3 dias já que ele morreu. E o judeu tinha uma crença, e aí que alguns relatam a história de Jesus ter ido no 4º dia e ressuscitar Lázaro, porque o judeu tinha uma crença que até o 3º dia o morto poderia tornar a viver. E é por isso que também eles dizem essa expressão, já é o 3º dia e nada aconteceu. Se bem que algumas mulheres disseram que já viram ele. Olha só. A falta de visão e a falta de fé, o desânimo da decepção tão grande, como eu disse, está tudo perdido, não há mais solução. Aquele que a gente esperava que ia ser o rei, o libertador, que ia governar sobre nós e nos tirar do Império Romano, tanta profecia, não é assim que você diz às vezes? Tanta profecia, o problema é que às vezes a gente está entendendo errado, está com a ótica errada do negócio. Então eles estavam decepcionados porque eles não estavam entendendo a grandeza e o nível do negócio, eles estavam com a visão para baixo. E note que essa é a frustração de muita gente e o fracasso de muita igreja e ministério quando tem um evangelho puramente terreno que não leva a olhar para cima, para as coisas eternas. Esse é um grande perigo. Olha, tem aquela história de quando Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes e alimentou a multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Você já fez a conta para ver quanto dá 5.000 homens? Eles só contavam homens adultos. Conta em mulher e criança, dá no mínimo para triplicar esse valor, esse número. Sim ou não? Quando não mais, porque naquele tempo eles tinham um monte de filho também. Então dá para chutar assim, no mínimo 15.000 pessoas para cima, que Jesus alimenta com aqueles pães e aqueles peixes que o moço ali tinha. Aí diz assim que naquele momento eles quiseram proclamar Jesus a rei. E Jesus, conhecendo isso, fugiu, escapuliu do meio deles. E já queriam proclamar Jesus rei, dentro dessa visão que eu estou falando, para libertar do jugo romano.
Jesus escapa e vai orar, e os discípulos vão para o outro lado do mar. No outro dia, Jesus vai também lá para o outro lado, parece que é Tiberíades, que diz ali em João, e a multidão aquela vai atrás de Jesus. Onde tem pão e peixe, a multidão está indo. Pão e o peixe terreno, certo? Hoje é muito comum isso, né? A multidão foi para lá atrás de Jesus. Confere para te ver. Está em todos os evangelhos essa história da multiplicação. Mas ali diz que a multidão chega lá e Jesus diz assim: vocês vieram atrás de mim por causa do pão e do peixe, não por causa do sinal. Você já prestou atenção nessa diferença? Sim ou não? Vocês vieram por causa do pão e do peixe. Tem multidões hoje correndo atrás de Jesus por causa de pão e peixe. O que é pão e peixe? Empresa, negócio, riqueza, dinheiro, soluções de coisas terrenas. É multidões, pode ver. Onde estiver anunciando profeta, adivinhador, isso e aquilo, está assim de gente. Onde disser, vamos consagrar, orar e aprender do Senhor, esvazia a casa. É a multidão correndo atrás de pão e peixe. E a prova está que Jesus disse assim: vocês vieram por causa do pão e do peixe. Trabalhem não pelo pão que perece, mas pelo que permanece. Vocês não vieram por causa do sinal. Que sinal? Do poder sobrenatural, do milagre de um Deus vivo que veio à terra para trazer a revelação da salvação e da libertação eterna e não terrena. Libertação para a vida eterna. Então Jesus disse: vocês não entenderam o sinal, vocês vieram atrás do pão e do peixe, mas não entenderam o sinal do poder de Deus. Então os sinais que o Senhor opera, socorro, milagre, é um sinal para mostrar o poder, a soberania e a salvação que Ele tem para dar. Se nós não entender que cada coisa que acontece na igreja tem a ver com salvação, nós também não vamos entender que cada luta e cada guerra que você enfrenta é Satanás tentando roubar a tua salvação. São discernimentos espirituais que temos que entender. A luta de Satanás sempre é maior. Ele quer roubar a salvação. Não quer simplesmente atrapalhar sua família, seus negócios, sua vida financeira, não. O alvo maior é trazer essa decepção, que nem aqueles discípulos estavam voltando para casa decepcionados e dizendo: acabou. Então o inimigo levanta e complica as coisas exatamente nesse sentido, para roubar a salvação da pessoa. E aí que Jesus disse: vocês estão vindo atrás de mim por causa da coisa material e não por causa do sinal espiritual. Trabalhe não pelo pão que perece, mas por aquele que permanece. Aí Jesus vai dando esse sermão, diz: olha, vossos pais no deserto não comeram o pão do céu, não, aquele maná não era o pão do céu, não, era só um símbolo profético. O verdadeiro pão do céu, o que Jesus está dizendo? Sou eu. Então quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aí ele foi dando esse sermão, e daí o que aconteceu? A multidão começou a ir embora. É que nem hoje, a mesma coisa de hoje, o ser humano é o mesmo. Bênção material, a casa enche. Carro novo, empresa, prosperidade, dinheiro no banco, isso e aquilo, a casa enche. Mas diga: Jesus quer perdoar os teus pecados, salvar a tua alma, transformar a tua vida, escrever teu nome na eternidade, no livro da vida. Deixa isso para depois. E esquece que a vida aqui é estalar de dedo e se foi, comparado à eternidade. Então essa é a verdade. Daí que os discípulos estavam tudo decepcionados. Então esses dois aí ilustram muito bem. Aí Jesus vai conversando, quando chega na aldeia, Jesus faz de conta que vai continuar a caminhada, mas aí eles dizem esta palavra que foi a solução, que nós cantamos: fica conosco, aleluia. Embora eles ainda não estivessem reconhecendo que era Jesus, mas isso fazia parte também da tradição e da cultura judaica, a hospitalidade com as pessoas, viajantes, as necessidades, os riscos que era muito grande, muito diferente de hoje. Então era instrução também ser hospitaleiro com as pessoas. Então eles disseram: não, já é tarde, já está noite, perigoso sair, fica com a gente. E Jesus fica. E na hora que a refeição é preparada, o Senhor agradece, faz a oração agradecendo pelo pão. Ele diz que é como que se os olhos deles se abrissem e eles reconheceram: mas é o Mestre, aleluia, é Ele. E aí Jesus desaparece do meio deles, e aí cumpre o que Jesus disse: vocês vão chorar, mas depois de um tempo vocês vão se alegrar, aleluia. E aí o que Jesus disse: esta alegria não será tirada de vocês. E todo aquele que tem um encontro e reconhece Jesus como o Senhor ressuscitado, ele tem uma alegria eterna que nada rouba. Mas aquele que está só pelo pão e o peixe do dia a dia, vive angustiado, vive triste, correndo atrás
atrás disso e se decepcionando dia após dia. E então o que aconteceu? Naquele momento, cumpre o que Jesus disse. A alegria deles foi tão grande que parece que eles nem terminaram de comer, eles já começaram o caminho inverso, saíram da aldeia e voltaram para Jerusalém para encontrar os outros discípulos e dizer: nós vimos Jesus, é verdade o que as mulheres já anunciaram. Eles tiveram que ver para acreditar no que as mulheres já estavam anunciando. Veja bem que aquele momento de decepção e tristeza, dizendo: está tudo perdido, num abrir de olhos, não foi num piscar, foi num abrir de olhos, porque Jesus abriu os olhos deles, aleluia. Diz assim nesta manhã: Jesus, abre meus olhos, abre os meus olhos, aleluia. Um exemplo muito claro nisso é a história do Saulo, ou Paulo, é o mesmo homem, e não teve o nome dele mudado, não. Um nome é o grego, outro é o judeu. Eles estavam no caminho, e tem aquele encontro com Jesus, está em Atos capítulo 9, e diz que ele ficou cego por 3 dias, foi levado, conduzido até a casa de Judas, um outro Judas, não é o traidor, né? E o Senhor enviou o servo dele lá para orar por Saulo. E diz que quando orou por ele, diz assim que caiu como umas escamas dos seus olhos. Ali Jesus trocou, e veja bem, que enquanto ele estava cego e orando, ele teve visões espirituais. E ele viu quando, seu nome é Ananias, né? Foi orar por ele, né? Ia dizer Matias, mas tinha Ananias. Foi orar por ele já tinha recebido uma visão do Senhor, que aquele homem entrava lá e orava por ele. Quer dizer, o que aconteceu ali? A visão natural dele cegou, mas Deus abriu a visão espiritual. E dali em diante Paulo passou a reinterpretar toda a lei, que ele já era doutor e conhecedor. Ele passou por uma reciclagem de mente, tudo, claro que levou alguns anos. Jesus apareceu muitas outras vezes a ele, né, e discipulou pessoalmente a ele, mas ali foi o momento em que Deus mudou a visão, tirou a visão natural dele e deu uma visão espiritual. E aí ninguém mais segurou Paulo, nem luta, nem aflição, nem perseguição, apedrejamento, prisão, e por fim foi decapitado, mas ele disse: acabei a carreira, guardei a minha fé, aleluia. Então, quando você tem uma visão correta, uma visão mudada, nada te decepciona e nada te segura. Essa é a grande lição de toda essa história que eu comecei narrando, para você ver a fidelidade de Deus século após século. A primeira promessa do Evangelho está em Gênesis capítulo 3, verso 15, que o Senhor prometeu para Adão e Eva lá no jardim, ainda após a queda deles, dizendo: da semente da mulher nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. Tu vai ferir o calcanhar dele, mas ele vai te pisar. Então lá está a primeira promessa do Evangelho na Bíblia, lá no jardim. E todos esses séculos, ou milênio, toda essa simbologia profética que foi falando, algumas só aqui, claro, impossível falar tudo, até chegar no ponto de Jesus concretizar, realizar a obra dele na cruz, e aqueles que estavam com ele seguindo por 3 anos e vendo sinais, maravilha, morto ressuscitado, leproso curado, limpo, cego que restaurou a visão, paralítico saiu andando, todo tipo de enfermidade Jesus curou, libertou dos demônios, tudo, e eles andando todo esse tempo com Jesus, e Jesus dizendo: o Filho do Homem vai ser levado à cruz, vai ser entregue à mão dos pecadores, vai sofrer, vai passar 3 dias no seio da terra, vai ressuscitar. Mas quando aconteceu, eles se decepcionaram e disseram: se foi. Mas quando eles veem Jesus ressuscitado, aí eles entenderam, aí a visão realmente veio, aí a coisa mudou, aleluia, a alegria que vocês vão receber, esta não será mais tirada, não será tirada, aleluia. Por que não será tirada? Porque ali estava a prova de alguém que venceu a morte, o pior inimigo do ser humano até hoje. Mas a Bíblia diz que é o último inimigo, mas vai ser vencido pela ressurreição. A prova está que Jesus, chamado de primícia dos que dormem, ressuscitou. Junto, como foi lido também aqui, de muitos santos ou filhos de Deus que com fé aguardavam o Messias, ressuscitaram quando Jesus também ressuscitou. Também ressuscitaram, que é chamado das primícias. Então, dentro disso é que ele diz: a vossa alegria não será tirada, aleluia. Por isso, irmão, cada reunião, cada culto, cada momento nosso deve ser um momento de alegria,
Aleluia. Ainda que você esteja enfrentando alguma luta, porque a vida traz, a vida do dia a dia aí, né, comum, ela traz suas lutas, suas aflições. O próprio Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas parece que para nós não entendemos isso, porque nos pregam um evangelho de que a vida de crente é mar de rosa, filho de Deus não tem problema. Onde é que está isso, gente? Jesus disse: a alegria de vocês não será tirada, mas ele disse também: você vai ter aflições. Porque a vida na terra, por causa do pecado, traz aflições, sim. Os mais velhinhos aí, vocês têm alguma fotografia de quando você era jovem? Quem é que tem fotografia de quando tinha 17, 18, 20 anos? Não, essa semana eu vi uma foto minha lá, me deu uma tristeza. Aí chega aquela, esse cara era eu? Parece que foi ontem. Então, a vida traz as tristezas, as lutas. Mas Jesus disse assim: a tua alegria não será tirada. Não deixe as preocupações, por quê? Porque a sua alegria, a minha alegria, a alegria de nós como igreja é eterna. Ela não acaba aqui, aleluia. E assim como Jesus ressuscitou, ele disse que nós teremos um novo corpo que não mais terá esses problemas, não vai envelhecer, não vai envelhecer. Um pastor muito amigo nosso, pastor Antônio Campas, lá de São Paulo, Santo André, diz que quando a mãe dele faleceu, e ele entrou num momento de muita tristeza, normal, né, por um tempo, muito angustiado, eu estava orando, começou a orar, por um consolo de Deus, por um conforto de Deus, e Deus deu uma visão para ele, levou ele até o paraíso, disse que ele pôde ver de longe a mãe dele. Só que não era uma velhinha com a idade que morreu, era uma moça. Ele reconheceu que era ela, mas era jovem, e ele entendeu a eternidade. Amém? Não vai ter velhinho no céu, tá? Esse negócio que nós chamamos de Deus, do velhinho lá de cima, isso é uma blasfêmia até. Deus não envelhece. E a eternidade não envelhece. Então, para que estão preocupados, estão ficando velhos, creia na verdade da salvação. Então nós estamos falando de coisa, irmão, que vai muito, muito, muito além do que podemos pensar ou imaginar, diz a palavra. Coisas que os discípulos daqueles dias não conseguiram entender, por isso estavam voltando tão decepcionados. Mas quando tiveram o encontro e viram Jesus ressuscitado, tudo mudou na visão, no entendimento e na fé. Todos os primeiros discípulos aí foram mártires do Evangelho, mas não negaram mais a fé. O que leva uma pessoa com uma convicção tão forte? Se dispor a morrer e não negar. Quando a gente fala dos mártires do Império Romano, nas arenas lá do Coliseu Romano, aquele teatro todo lá, que eram jogados aos leões, e diz que muitos deles iam cantando, para servir de, não sei que tipo de espetáculo é isso, mas para aquela cabeça daquela gente endemoniada do Império Romano, era espetáculo, ver leões devorar seres humanos, cristãos. O que leva uma pessoa a isso? A visão certa de evangelho, a visão correta de salvação. Tempo atrás estava falando com um pastor dos nossos aqui, lá de Rio Grande, o pastor Ricardo. Ele disse: eu estou preocupado que a maioria dos crentes da nossa época não estão preparados para lutas, para perseguição ou opressão, como está se armando. Pois é tempo de preparar. Glória a Jesus. A vossa tristeza se converterá em alegria, e esta alegria ninguém tirará. Amém? Guarda isso em nome de Jesus. Obrigado. Deus abençoe.